Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre a área da justiça e a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A indicação de Cristiano Zanin ao STF reabre o debate sobre a prerrogativa do presidente da República de escolher integrantes da Corte. Como fica a configuração do Supremo a partir do momento em que o Senado referendar o nome do advogado? Ainda na Justiça em Brasília, o TSE vai analisar o processo que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Quais as chances do ex-presidente ficar fora do processo eleitoral nos próximos anos? Assuntos para o Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o procurador César Dario Mariano, mais uma vez visitando os estúdios da Jovem Pan, aqui conosco para falar mais sobre os temas da justiça. Procurador, como sempre, muito obrigado pela visita, pela participação na programação da Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Como vai? Eu que agradeço, Tiago, saúdo os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui para falar sobre tema de justiça. De justiça. Procurador, a gente começa falando sobre a situação que a gente veio acompanhando nos últimos dias em relação à indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Isso gerou uma polêmica muito grande porque ele foi advogado pessoal, particular do presidente Lula e, claro, a Constituição, como o senhor bem conhece muito melhor que ninguém aqui, a prerrogativa é do presidente indicar qualquer integrante para essa corte. Nós já tivemos outros casos, o próprio ex-presidente Bolsonaro indicou duas pessoas muito ligadas a ele. O senhor acha que isso é ruim, pelo menos para a opinião pública? Pega mal para a opinião pública, por mais que ele tenha essa prerrogativa? Sem dúvida nenhuma, é a prerrogativa do presidente da República. A nossa Constituição, ela adota o sistema norte-americano, no qual o presidente da República, preenchido alguns requisitos previstos na Constituição, indica e o Senado sabatina, pode referendar ou não. A indicação dele é legal. O que se discute nessa situação se é moral. Mas como você mesmo já falou, Tiago, nós tivemos não só nessa legislatura do mandato do presidente da República, mas em várias outras situações que foram indicadas pessoas ligadas ao presidente por laços de afeição, de amizade. Os requisitos estão previstos na Constituição. A pessoa tem que ser maior de 35, menor de 65 anos de idade, ter conduta ilibada e ter notável saber jurídico. A questão que se discute é o seguinte: o que é notável saber jurídico? É uma coisa muito subjetiva, porque quando a norma fala notável saber jurídico, não basta um saber jurídico qualquer. Quando se indica um juiz de carreira, por exemplo, um membro do Ministério Público, para se passar nesse concurso, já quer dizer que a pessoa tem notável saber jurídico, que é muito difícil. No caso do Dr. Zanin, ele não tem nenhum título, não tem especialização, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem artigos escritos, não tem livros escritos. E será que isso é notável saber jurídico? Eu costumo dizer que a pessoa ter um notável saber jurídico não é apenas ter títulos, tem que desempenhar adequadamente a sua função. Eu posso até não concordar com os posicionamentos dele na Lava Jato, pelo contrário, discordo praticamente de tudo. Mas não dá para dizer que ele foi um mau advogado, ele foi um excelente advogado. Muito embora eu não concorde com o resultado, ele trabalhou muito bem. Então eu não posso dizer, nessa situação, que foi uma má indicação. Agora tem um problema. Ele não pode julgar nenhum processo que envolva o presidente Lula. Nem processos que já existem, esses processos, inclusive, a maioria foi extinto, né? Mas ele não pode, porque ele está impedido, há uma norma processual expressa que o impede de atuar nesse processo, e nem nos processos que, porventura, vierem a existir, a ser deflagrados, tanto pelo presidente quanto contra o presidente. Porque não há como negar que ele é amigo suspeito. E a amizade íntima dele vai fazer com que ele seja suspeito no processo. E suspeição, aquele ministro que julga um caso que
em que ele é suspeito é causa, inclusive, de impeachment. Então, é uma situação muito complicada. E, procurador, toda vez que se fala sobre uma indicação do Supremo, a gente sabe que agora o Senado tem que referendar o nome e é o que realmente vai acontecer. O Brasil discute, será que a gente deveria mudar essa forma de indicação para a Suprema Corte? Será que apenas juízes de carreira, só fala do notável saber jurídico, apenas juízes de carreira poderiam ou deveriam ocupar a Corte? O senhor acha que essa é uma discussão que o Brasil deveria fazer agora ou dificilmente isso vai acontecer, dificilmente isso vai mudar? Eu acho que deveria, sim, se pensar num outro tipo de escolha, mas principalmente de referendo do ministro Supremo. O nosso sistema, como eu já disse, é muito semelhante ao sistema norte-americano. O problema é que sabemos que vai ser referendado ou não de acordo com a composição do Senado Federal. Se é uma composição governista, quem o presidente indicar vai ser nomeado. Essa é a grande realidade. Se tivéssemos o contrário, uma composição da oposição, não seria referendado. Agora, a situação de não referendar, houve poucas situações. E, salvo engano, foi no governo do Marechal Floriano ainda, que ele indicou pessoas que não tinham a menor condição, realmente, não eram nem juristas. E naquela época não precisava ter notável saber jurídico, poderia ser qualquer pessoa. Né? Chegou-se a indicar, salvo engano, foi Getúlio Vargas, chegou a indicar uma pessoa que não era nem advogado, então não tem a menor condição. Então as situações em que o Senado não referendou são muito poucas. Então poderíamos rever esse referendo em colocar outras pessoas, outros organismos para referendar. E outra situação que ocorre também pode ser como é na Alemanha. A Alemanha é um mandato temporário. Eu não concordo, sabe por quê? Nós teríamos nesse mandato 10 anos, 12 anos, 15 anos. Acabou o mandato, nós teríamos uma alteração da jurisprudência, isso acaba trazendo insegurança jurídica. Então, no meu modo de ver, o que o Senado deveria fazer é exercer a função do Senado, que é uma das funções mais importantes existentes, que é referendar ou não. Vai verificar? Tem. A pessoa tem conduta ilibada? Isso é objetivo, é fácil verificar. Está sendo processada, foi condenada ou não. Mas a questão do notável saber jurídico, isso daí realmente o Senado deveria verificar. A pessoa é merecedora, ela tem notável saber jurídico, vai ser um bom ministro do Supremo Tribunal Federal? Foi como eu lhe disse, ter título não quer dizer que tem notável saber jurídico. A pessoa pega o ministro Celso de Mello, não tinha nenhum título. Nelson Hungria, que foi um dos maiores ministros do Supremo Tribunal Federal, não tinha nenhum título. E foram excelentes ministros. É isso daí que o Senado deve verificar. Se a pessoa vai ser um bom ministro, lembrando que no caso do Dr. Zanin, ele não vai poder julgar nenhum processo que envolva o presidente Lula. Eu vou mais longe. Nenhum processo que envolva a presidência da República. Porque a figura do presidente acaba se confundindo com a própria presidência. Então ele vai ser suspeito, porque não há como negar que ele tem amizade íntima. Foi advogado, visitou Lula enquanto ele estava preso, não tem como negar. E a amizade íntima é um dos motivos em que o magistrado é suspeito para julgar, não vai poder julgar. E eu vou mais longe. Se julgar, pode ser alvo, inclusive, de processo de impeachment. Pois não. Procurador César Dario Mariano, aqui nos estúdios da Jovem Pan. E eu pergunto para o senhor o seguinte, em relação ainda ao Supremo, né? A gente podia ficar horas aqui falando sobre o Supremo, a forma como, inclusive, o Supremo é criticado, não só pelos juristas, mas também pela população. E o senhor falou aí, importante, em relação a mudanças de entendimento, a mudanças de jurisprudência. O caso do presidente Lula é um caso em que o Supremo mudou o entendimento em relação à prisão após a condenação em segunda instância. Eu pergunto para o senhor o seguinte, essa reação popular contra o Supremo, de que maneira o senhor acha que isso é positivo ou também há uma questão negativa em relação a isso? Eu vejo como uma forma totalmente negativa, porque o magistrado ele não pode ser afeto à pressão popular.
Agora, a partir do momento em que a população, e se formos fazer uma pesquisa, eu acredito que a maioria da população não vê com bons olhos o Supremo Tribunal Federal. Só que o magistrado ele não pode ser suscetível a isso. Pouco importa o que a população pensa. O magistrado deve analisar de acordo com a lei, de acordo com as regras, sejam regras constitucionais, sejam regras previstas na própria legislação, não é suscetível a isso, não julga para a população. O que o magistrado deve julgar é de acordo com a consciência dele, com a Constituição e a legislação. Não pode ser suscetível de maneira nenhuma. Agora, a partir do momento em que a população conhece muitas vezes quem são os 11 ministros, mas não conhece a escalação da seleção brasileira. Sim. Então, quer dizer, alguma coisa está errada, porque os ministros, nas indicações anteriores, nas composições anteriores, ninguém sabia quem eram os ministros. Então, se os ministros estão na mídia agora, e não estou dizendo que eles julgam bem, eles julgam mal, eles julgam de acordo com a consciência deles. Não vou discutir como eles julgam. Agora, o magistrado ele deve se despir ao máximo possível da sua ideologia. Não é possível se julgar de acordo com a ideologia. Porque Martin Heidegger ele foi um dos maiores filósofos que já existiram, isso na época da guerra, da pós-guerra. E ele escreveu um livro muito interessante que chama O Ser e o Tempo. E ele diz que a nossa personalidade, ela é formada de acordo com o tempo, com a nossa vivência, quem somos nós, a nossa educação, a faculdade que nós fizemos, as coisas boas e as coisas ruins. E a gente acaba levando isso para a interpretação das normas. Um discípulo dele, Gadamer, que escreveu um livro muito interessante, que ele falava isso, olha, quando alguém vai julgar, não pode analisar de acordo com uma pré-concepção. Você não pode ter uma pré-concepção, você não pode partir da conclusão e buscar a interpretação da norma para se concluir dessa maneira. Infelizmente, muitas vezes isso daí é feito, busca-se interpretar a norma se chegar a uma determinada conclusão. Por que eu falo isso? Por causa das entrevistas que são dadas. Ministro não tem que dar entrevista, magistrado não tem que dar entrevista, principalmente dizendo como ele vai julgar com um determinado caso e dizer como ele entende sobre determinado assunto, porque aí nós já sabemos como que ele vai julgar. Essa é a pré-concepção. Então, quando o magistrado julga, e eu falo também membro do Ministério Público, que é fiscal da ordem jurídica, ele deve se despir totalmente da ideologia. Eu vejo agora o julgamento do presidente Bolsonaro no TSE. Então, a imprensa já está dando como certa a questão da inelegibilidade, mas ninguém conhece nem os fatos. Como a imprensa pode dizer isso? Mas parte do que? Da ideologia de cada ministro. Esse ministro foi indicado por fulano de tal, esse ministro foi nomeado por fulano de tal. Então, esses dois vão julgar dessa maneira e os outros... mas peraí, quando nós vamos julgar um processo, a gente julga pela capa. E tem que analisar os fatos e dos fatos nós chegamos a uma conclusão. Pouco importa quem está na capa, ou seja, a pessoa que vai ser julgada. O direito não analisa a pessoa, analisa fato. Sim. E por meio dos fatos, nós chegamos a uma conclusão. O ideal até que nem se soubesse o nome da pessoa que está sendo julgada. Isso seria ótimo. Mas, infelizmente, é o que ocorre, tem ocorrido bastante no julgamento, notadamente nas cortes superiores. Procurador, antes de falar sobre esse caso do TSE, eu pergunto para o senhor o seguinte: muito se fala em relação ao ativismo judicial, né? O ativismo judicial, da última vez que o senhor participou aqui na nossa programação, a gente falava sobre o ativismo judicial, o que é isso, e muita gente critica os superpoderes dos ministros, né? Ministros superpoderosos que muitas vezes extrapolam a própria competência. Isso realmente existe no Supremo Tribunal Federal? Existe. É algo que eu falo há bastante tempo, eu já escrevi sobre isso, já participei de programas. O Supremo Tribunal Federal, pelo menos a maioria dos ministros, emprega o que nós chamamos de neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo ele surgiu na década de 50, no sentido de que quando se interpreta uma norma constitucional, vai se buscar na interpretação dessa norma o que seja melhor para a sociedade, a implementação de políticas públicas ou de direitos e garantias fundamentais.
Então, por meio desse neoconstitucionalismo, a gente consegue interpretar a norma do jeito que a gente quiser. E aí já cai no problema da pré-concepção. E o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, ele acaba criando norma penal, que isso daí, se eu for explicar isso daí para um aluno meu, eu não vou conseguir. Aconteceu na questão da homofobia, que é um caso típico de ativismo judicial. Porque a lei de racismo, ela não contempla a preferência sexual. Não tem nada sobre a preferência sexual. Fala de raça, cor, origem, religião, não fala de preferência sexual. E por que isso? Porque existem diversos projetos de lei no Congresso querendo tipificar a homofobia e nunca foi votado. E quando falamos numa norma penal, só por meio de lei se cria uma norma penal, porque é um direito da pessoa saber o que ela pode fazer ou não. E para isso daí tem de existir uma lei. O que é homofobia? O que caracteriza a homofobia? Uma brincadeira? Uma crítica? Não sei, porque não tem definição de homofobia. Então isso daí é uma das questões do ativismo judicial e tivemos inúmeras outras. De tal forma hoje que o Supremo Tribunal Federal, por meio das decisões, ele cria a norma penal, o que não pode, sim, de maneira nenhuma, num crime não apenas se elege, é um dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. E é o artigo 1º do Código Penal, existe no Código Criminal do Império, que foi um dos códigos mais importantes da época, tanto que por meio do Código Criminal do Império, de 1830, 1832, eu sempre me confundo o nome dele, mas na época de Dom Pedro, o Código Criminal da Espanha foi feito. E ele já tinha no seu artigo 1º, de tão evoluído que ele era, que a pessoa só pode ser processada e condenada por uma lei anteriormente. Lei essa criada pelo parlamento. É uma das formas. E nós temos outras situações em que o Supremo Tribunal Federal praticamente administra o país. Seja por meio de julgar inconstitucional decretos que aumentam imposto, diminuem imposto. Lembra a questão da Zona Franca de Manaus, de importações, de indicação de pessoas para na época, a direção da Polícia Federal, o Ramagem, salvo engano, isso é atribuição do presidente da República, está na Constituição Federal. Não pode, de maneira nenhuma, uma corte superior, seja ela qual for, administrar o país ou criar normas. As situações de criação de normas é possível em ação direta de constitucionalidade por omissão, em mandado de injunção, situações previstas na própria Constituição. Então, o Supremo ele pode se intrometer em questões do Legislativo ou do Executivo em ações próprias, previstas na própria Constituição. Poderíamos falar da questão do impeachment, estado de defesa, estado de sítio, são situações previstas na própria Constituição Federal que o Supremo vai analisar se é constitucional, se não é constitucional. Então, são situações previstas na Constituição, que o Supremo deve analisar, mas de acordo com o quê? Com a legislação, com a Constituição. Não se arvorar em legislador, não se arvorar em administrador público. Por que isso daí? Isso acaba causando crises institucionais, como tivemos no governo passado. Claro. Foram diversas, é uma das críticas feitas. Mas, como eu lhe disse, isso daí é o chamado neoconstitucionalismo. É uma interpretação, é uma vertente do direito constitucional que foi levada ao Supremo Tribunal Federal pelo ministro Barroso, que é um excelente constitucionalista. Há quem concorde com o neoconstitucionalismo e há quem discorde. Eu sou um daqueles que discordam. Não é que o Supremo esteja fazendo errado. É o posicionamento atual do Supremo, que por mais que negue, são casos de ativismo judicial que eu, César Dario, não o procurador César Dario, porque eu não posso falar em nome do Ministério Público. O jurista César Dario, eu não concordo. Sim. Aqui com o procurador e professor César Dario Mariano. Professor, o senhor falou sobre a questão do TSE, que a imprensa, inclusive, já está dizendo que possivelmente Jair Bolsonaro será tornado inelegível. Então eu pergunto para um operador do direito como o senhor, o que está em foco também foi aquela reunião que ele fez com os embaixadores em que falou sobre as urnas eletrônicas.
O senhor acha que isso é um ensejo para que ele perca a possibilidade de se candidatar nas próximas eleições, se é que ele vai se candidatar? Sim ou não, em relação ao operador do direito, então, e não em relação à imprensa? Eu não vejo como causa de inelegibilidade. Não vejo isso como causa de inelegibilidade porque isso daí não influiu nas eleições. Tá, todas as vezes que nós falamos de abuso de poder político, abuso de poder econômico, tem que ser algo que tenha o potencial de influir nas eleições. Não que vai influir objetivamente, mas que tenha o potencial. Ali foi uma crítica feita às urnas eletrônicas. E uma crítica fundada, inclusive, num relatório à época do PSDB e, posteriormente, no relatório do próprio Comando do Exército, dizendo que aquelas urnas, elas não podem ser auditáveis. E isso daí não sou eu que estou falando. Quem está falando são duas auditorias, uma feita pelas Forças Armadas e uma outra encomendada pelo PSDB à época. Então, o que ele fez, ele foi criticar isso perante os embaixadores. No meu modo de ver, isso não é de maneira nenhuma, causa de inelegibilidade, porque da mesma maneira que ele fez isso com os embaixadores, os ministros do Supremo Tribunal Federal, isso é fato público e notório, eles foram também ao Congresso Nacional para aquela PEC do voto impresso não fosse aprovada. Isso daí está na imprensa, não sou eu que estou falando. Então, os ministros do Supremo poderiam fazer isso da mesma maneira que o presidente Bolsonaro também não poderia. Tá? Então, mas só que isso daí como causa de inelegibilidade eu não vejo. Era uma prerrogativa dele, ele fez, e os ministros do Supremo Tribunal Federal também entenderam que não seria bom e foram até o Congresso Nacional. Para mim, não deveria ter sido feito, tá? Não foi uma coisa boa, mas longe está de ser causa de inelegibilidade. Procurador, falando sobre não só as discussões em Brasília, mas também a gente vem acompanhando não só a questão do TSE, mas também a recente cassação do agora ex-deputado Deltan Dallagnol. Nessa semana a Câmara referendou a decisão da Justiça Eleitoral. O senhor inúmeras vezes falou sobre a Lava Jato aqui na Jovem Pan, que a Lava Jato foi uma ação importante contra a corrupção no Brasil, mas muitas vezes, segundo os próprios operadores de direito, os advogados principalmente, dizendo que alguns integrantes da Lava Jato cruzaram a linha, passaram dos limites. E eu pergunto, no caso de Deltan Dallagnol, o senhor acha que a cassação dele foi uma forma de retaliar a atuação dele na Lava Jato? Isso me lembra a famosa Operação Mãos Limpas na Itália, que foi deflagrada no começo da década de 90. O magistrado Antônio Di Pietro. Porque lá na Itália, diferentemente daqui, Ministério Público e magistratura são a mesma carreira. Então, quando fala magistrado, na realidade ele era um membro do Ministério Público, era um procurador da República semelhante aqui. Lá também foram mais de 3.000 pessoas processadas, presas, 3 ex-primeiros ministros, partidos que foram extintos, pessoas foram condenadas e, de repente, muda-se a regra do jogo. O parlamento reage, começa a criar legislação e tudo aquilo que foi feito na Operação Mãos Limpas nunca mais aconteceu na Itália, por uma mudança da legislação. Eu vejo a mesma coisa que ocorreu aqui na Operação Lava Jato. Desculpe. A Operação Lava Jato teve os méritos, e muito mais méritos do que falhas. Houve alguns, não vou dizer abuso, mas alguns excessos. Em algumas situações eu vejo, por exemplo, a condução coercitiva. O que eles fundamentavam? Melhor conduzir coercitivamente do que prender temporariamente. E nisso daí eles têm verdade. Ao invés de expedir um mandado de prisão temporária, que a pessoa poderia ficar presa por 5 dias, mais 5 dias, se fosse crime hediondo, por 30 dias, mais 30 dias, conduzia-se coercitivamente aquela pessoa. E aconteceu, inclusive, com o presidente Lula. Então, nós tivemos alguns equívocos, vamos dizer, tivemos. Só que esses equívocos, muitas vezes, na seara judicial, eles eram solucionados pelos tribunais superiores. Tá? Então, houve os méritos, eu vejo muito mais mérito, porque pessoas até então inatingíveis foram condenadas. Só que, de repente, o sistema reage.
muda-se jurisprudência, porque as decisões foram proferidas segundo a regra do jogo. Aí muda-se a jurisprudência e anula-se fatos passados. Peraí, se muda a jurisprudência, fato passado não pode se anular. Aí muda-se a legislação e tudo aquilo que era legal, que foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por unanimidade, pelo Superior Tribunal de Justiça também por unanimidade, 4 ou 5 ministros, a depender da situação. Então nós tivemos 3 mais 8, 3 desembargadores, mais 5 ministros, 8 magistrados. De repente chega no Supremo Tribunal Federal e muda-se totalmente. Muda-se, aí as pessoas são anuladas, não tem nenhum processo, e agora começa o quê? Começa da mesma maneira que aconteceu na Itália, começa-se a buscar a punição dos integrantes da Operação Lava Jato. É perseguição? Não sei dizer. Mesmo se eu soubesse, não poderia falar aqui, porque seria uma suposição minha, seria até leviano. Mas eu vejo na questão do Deltan Dallagnol, já escrevi sobre isso, dei pelo menos 3 entrevistas sobre isso, uma injustiça enorme. E por que uma injustiça enorme? Porque quando se fala em questão do membro do Ministério Público, da magistratura, para que ele seja tornado inelegível, ele tem de ter ou se aposentado ou pedido a exoneração na pendência de processo administrativo. Deltan Dallagnol, ele não tinha nenhum processo administrativo, ele tinha procedimentos investigatórios preliminares que poderiam ou não se tornar processos administrativos. Ora, a partir do momento em que o legislador ele coloca, elege, não tem que ser processo administrativo. Se fosse procedimento, o legislador teria colocado. Ah, mas ele se exonerou para isso. Eu não sei dizer se ele se exonerou para isso daí ou não. E, de qualquer maneira, não se sabe se esses procedimentos virariam processo administrativo. Não dá para a gente saber, não dá para prever isso. Poderia ou não. E nós não podemos, no que diz respeito à elegibilidade e inelegibilidade, que é um direito fundamental da pessoa, fazer presunção. Tem que ter um fato objetivo. Por isso que a legislação fala processo administrativo. Eu vou lhe dar até um exemplo. Eu pretendo me aposentar, eu já tenho algum tempo a me aposentar. Pretendo até daqui na próxima legislatura, se for o caso, se der tudo certo, pretendo até me candidatar a deputado federal. Vamos colocar que alguém não goste de mim. Fala, não, você não vai. E começa a fazer um monte de representação. E toda vez que você faz uma representação contra alguém, isso daí vai ensejar a instauração de um procedimento administrativo preliminar. Sim. Que pode ou não, se isso daí instaurar. Quer dizer, eu não vou poder me aposentar, eu vou ter que esperar todos os julgamentos, aí a pessoa vai toda hora, vai representando, ele vai ser dono da minha vida. Por isso que o legislador, ele não colocou procedimento administrativo, colocou processo. Porque para a instauração do processo administrativo, há necessidade de indícios suficientes de que aquela pessoa praticou uma falta disciplinar, qualquer que seja, e prova da falta disciplinar. E no procedimento administrativo prévio, a gente vai buscar isso. Se não se instaurou, não sei se seria instaurado ou não. Então, dizer que ele se exonerou para fugir disso, primeiro, não sei se é verdade. Também não tenho acesso aos autos, eu vi por cima, mas foi uma presunção. Segundo, o mais grave, viraria processo administrativo? Isso daí é futurologia, não dá para saber. Professor, em um minutinho nossa entrevista está chegando ao fim. Eu pergunto para o senhor acha que ele ainda tem alguma condição de recorrer e recuperar o mandato? Porque até a Câmara já acabou nesses últimos dias cassando eventualmente, necessariamente, né? Ele já está cassado e por enquanto não pode voltar ao Congresso. A Câmara não tinha o que fazer, porque a Constituição ela é muito clara. A Câmara fala que nessa situação apenas declara. Tá? Então, a Câmara simplesmente vai declarar, não é ela que caça. Quem caça é, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral. No Supremo Tribunal Federal, vai se analisar violação à Constituição. Pode-se alegar lá, por exemplo, violação à presunção de inocência, né? Porque fizeram uma conjectura, uma
uma suposição. A legalidade, o princípio da legalidade, que é uma norma constitucional também. Mas o problema todo é que esse julgamento no Supremo Tribunal Federal pode se tornar um julgamento político, não um julgamento jurídico. Entendi. Esse que é o grande problema. E foi o que eu disse no começo da entrevista. O imperador do direito deve se despir ao máximo da sua ideologia. Deixe de lado a ideologia. Julgue de acordo com o direito. Julgando de acordo com o direito, ninguém vai criticar. Porque, bem ou mal, está sendo julgado de acordo com o direito. Deixe de lado a ideologia. Não é possível nós agora começarmos a fazer, olha, 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro vão votar a favor. Os outros que foram indicados por Lula, Dilma, vão votar. Não pode isso. Isso não é possível. A gente não pode saber qual será a decisão do ministro. A partir do momento que nós sabemos qual será a decisão do ministro, alguma coisa está errada. Esse vai decidir dessa maneira, o outro vai decidir de determinada maneira, porque deve-se julgar fatos, partindo-se do fato para a conclusão, nunca da conclusão para os fatos. E não sou eu quem diz isso. Quem disse isso era Martin Heidegger e Gadamer, décadas atrás. Professor, como sempre, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo e até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Conversamos com o procurador César Dario Mariano, falando sobre os últimos temas aqui no Brasil que movimentam a área da justiça. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.